Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça sobre a vida de Wilton, que o Senhor possa abençoá-lo nesta manhã, usando poderosamente para compartilhar a Tua palavra conosco. Flui através dele, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser edificados pelo que o Senhor falará por meio do nosso irmão. Se te agradecemos, enche o Wilton de sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Queria fazer mais uma oração para a gente começar aqui. Que vocês curvassem as cabeças. Bendito Deus, nós estamos aqui como instrumentos do Senhor. Queremos suplicar a Tua ação de misericórdia sobre nossas vidas, com amor e tremor. O Senhor possa me usar, que o Senhor possa transmitir as verdades do Teu coração para o Teu povo, que o Senhor possa me dar a palavra precisa, nos guia, nos direciona nessa manhã. Queremos aprender mais do Senhor, queremos experimentar das Tuas maravilhas. Fala conosco nessa manhã, que possamos ser marcados pela presença do Teu Espírito. Assim nós consagramos esse momento, consagramos nossos ouvidos, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo tenha total direção, controle. Nós neutralizamos toda a barreira das trevas, toda a influência do mal, que queira roubar, que queira minar o banquete do Senhor para nossas vidas nessa manhã. Pela Tua misericórdia que nós opera, nós te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. O que eu vou falar aqui nessa manhã, quando o Jackson falou para mim que nesse mês a gente vai estar falando sobre fazer discípulos, eu comecei a tremer bastante, porque é um tema que a gente sabe, mas muitos, em sua realidade, acabam não tendo muito sucesso na execução desse tema. Mas nós também servimos a um Deus que é misericordioso, e pela sua infinita graça e bondade, cada um de nós que estamos aqui hoje de pé, para poder dar continuidade e tomarmos posse dessa palavra, desse chamado de Deus para a vida da gente, que é fazer discípulos. Então, o primeiro ponto que eu queria estar falando hoje, a gente vai falar basicamente 2 pontos só. Vou tentar não me alongar muito, eu acredito que até 13 horas a gente consiga terminar. Amém? E o primeiro ponto, para a gente começar falando sobre fazer discípulos, é que, antes de mais nada, nós precisamos ser. Para fazer, precisamos ser discípulos. Tudo já muito bem explanado pelos nossos irmãos, por Jackson, que constantemente nos adverte sobre tal façanha. Não é verdade? Então, para fazermos, nós precisamos ser. Precisamos ter a nossa identidade de discípulo. Aí eu voltei um pouco no tempo, que era uma palavra que eu constantemente falava, de identidade. Todos nós, enquanto pessoas físicas, precisamos ter o nosso número de registro. Esse número de registro, ele vai dizer que nós somos uma pessoa física, com nome, sobrenome, características tal. E nós deixamos lá no órgão, que aqui é a Secretaria de Segurança Pública, as nossas digitais. E, além disso, nós também criamos o nosso comprovante de pessoa física, que é o nosso CPF, que é quem diz que nós existimos como pessoas de fato na sociedade, quanto cidadãos. O CPF, ele vai ser a nossa representação lá junto à Receita Federal. Nós, na nossa sociedade, no meio secular, nós precisamos ter a nossa identidade para que a sociedade saiba quem nós somos. E nós temos ali características que vão dizer a nossa naturalidade, a nossa nacionalidade, a qual reino nós pertencemos. Então, o nosso número de RG, ele tem números ali que vão dizer da nossa nacionalidade, da nossa naturalidade.
No CPF, no nono dígito do nosso CPF, aquele númerozinho que aparece, então todos nós aqui, se a gente pegar nosso CPF aí agora e consultar o nono dígito, vai ser número 5. Isso significa que nós somos da naturalidade da Bahia, certo? Então, a matemática é linda, os números estão presentes em todo canto de nossa vida. Mas no reino de Deus, nós precisamos ter a consciência da nossa identidade. Então, quem nós somos no reino de Deus? Qual é a sua identidade no reino de Deus? Você tem essa consciência bem formada em você? Não precisam me responder, vão se respondendo para vocês mesmos. E aqui hoje, na manhã, eu espero que, pela misericórdia do Espírito Santo, nós possamos formar algo em nós que sejam geradas ferramentas para que a gente possa amadurecer na nossa caminhada em Cristo. Porque estamos todos no mesmo barco e talvez eu seja o pior de vocês aqui, nem merecia estar aqui na frente falando nada, mas pela misericórdia de Deus, Ele usa quem quer, Ele levanta quem quer e é segundo a vontade dEle. E compete a nós aceitarmos a vontade dEle ou não, obedecer ou não. Aí eu me lembro sempre de uma pessoa no Antigo Testamento que aprontava, que fazia, acontecia. Não é justificativa, nem abrir precedentes para que a gente continue errando para poder exercer nossos erros. Porque a nossa luta ela deve ser constante, ela é diária. A própria palavra fala que nós temos diariamente uma luta, a carne milita contra o espírito constantemente. E todos nós erramos, falhamos, pecamos. Mas a diferença está no coração. Como é que está o seu coração? E o estado do nosso coração é um dos primeiros pontos para a gente poder começar a dar essa característica da nossa identidade no reino de Deus. Porque o discípulo, ele tem um coração voltado, inclinado, derramado para as coisas do Pai. Então, Davi, aí a pessoa que eu estou falando é Davi, Davi tinha uma percepção diferenciada do estado dele enquanto discípulo, enquanto pessoa que se relacionava com o Criador, com o seu Pai, com o Eterno, no qual ele constantemente se rasgava, reconhecia o seu estado com Deus. E esse era o ponto X da questão. Esse era o diferencial de Davi. Era o coração quebrantado, contrito, derramado, exposto, aberto diante de Deus. Então, o discípulo, uma das características do discípulo é ter esse coração totalmente disposto, aberto, dedicado a Deus. Então, o que é ser um discípulo? Um discípulo, a gente está falando de dois momentos. Fazer discípulo. Mas para fazer discípulo, a gente precisa ser discípulo. Então a gente já falou da identidade. Começamos já a pincelar algumas características. Mas o que é ser um discípulo? O discípulo é aquele que imita o seu mestre. O discípulo é aquele que segue dedicadamente um rabi. Rabi significa mestre. Em um determinado momento do conceito de discípulo, existem dois tipos de referência conceitual, que o primeiro é aquele que recebe a poeira do seu mestre. Naquele momento, lá na antiguidade, quando começaram a exercer esse conceito de discípulo, as escolas rabínicas
elas tinham o seu rabi, o seu rabino, e as pessoas tinham que fazer a sua prova para poder ver se seriam aceitas ou não dentro de um determinado grupo rabínico. Então, o que era o discípulo? Era aquele que seguia o seu mestre tão perto a ponto de receber a poeira. O rabi estava aqui fazendo, executando, e o discípulo estava atrás recebendo a poeira do seu mestre. Então, o que é que acontece? Existia naquele momento a escola rabínica que a criança de 5 a 10 anos ela tinha que fazer uma prova. E nesse primeiro momento, a criança de 5 a 10 anos ela tinha que memorizar nada mais, nada menos do que o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então imagine Pétala, Lana, Felipe, com essa idade, tendo que se apresentar para o seu rabi da época. Aí vai lá, galera, o rabi está aqui, aí o rabi começa a fazer os questionamentos. E aí, não sei o que lá de Gênesis. E Deuteronômio. E aí? Não significava dizer que a pessoa ia ser aceita para a segunda etapa, que ia dos 11 até os 16 anos. Que aí tinham que estudar os outros profetas, aí tinha que entrar os outros livros do Antigo Testamento e tinha que decorar praticamente o Antigo Testamento todo para poder fazer esse segundo momento. E aí digamos que dessa galera que foi aceita, daqui todo mundo foi aceito, aí ele ia pegar ia pinçar vinha você, e dessa galera toda ele ia separar que seria o que ia receber a poeira, o direito de receber a poeira mais intimamente do seu mestre, do seu rabino. Estão conseguindo entender? Primeiro momento do estudo, a criança de 5 a 10 anos. Aí esses que passavam tinham o direito de participar da segunda etapa, dos 10 aos 16 anos. E desses que faziam essa prova de aptidão, ele ainda separava que seria o mais destacado, diferenciado da turma, para poder, de fato, receber aquele ensino mais de perto, que era o que ia receber a poeira. Então, essa condição de discípulo, discipulador, era dada de forma muito íntima. E como era dado? Ele via o que o seu rabi fazia e ouvia tudo que ele falava. Era vendo e vendo, ouvindo e vendo fazer. Era altamente prático. Era prático. Ou seja, para fazer, nós precisamos ser. Jesus fazia seus discípulos se relacionando intimamente com eles. Muitas multidões o seguiam, porém, somente os discípulos recebiam o conteúdo de maior intimidade, de momento de mais privilégio. Vamos ler Mateus 20, do 20 ao 28? E aí a gente tem algumas características a mais da pessoa do discípulo. E a gente já ouviu que o discípulo ele deve ser disposto, disponível e ensinável. Todo mundo achou? Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis. Contestou-lhe Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber,
e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quando, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um único resgate por muitos. Então a gente tem aí um dos maiores exemplos de serviço, de dedicação, de disponibilidade, de entrega, que foi do próprio Filho do Homem. E ele deixa algo bem claro aqui, que aquele que quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, e por aí vai. Então, várias características, e todas essas características nos remetem a um estado de renúncia, de esvaziamento. Aí a gente vai para Filipenses 2:5, se não estou errado, acerca do sentimento. E aí ele segue dizendo que ele não teve por usurpação, e aí acabou se esvaziando a si mesmo. Ou seja, em todo momento da história a gente vai ver Jesus, o Filho do Homem, aquele que poderia chegar com toda a pompa do mundo. Gravem esse nome, pompa, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma pessoa que poderia chegar com toda a pompa do mundo, para poder dizer que era, no entanto, ele deu o maior exemplo de renúncia, de sacrifício, de abdicação de quem era, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Então, o primeiro ponto é esse, que para fazer discípulos a gente precisa ser. Então agora a gente já tem consciência de que nós somos discípulos. Eu queria voltar rapidinho para falar um pouquinho mais sobre a questão das escolas rabínicas. Que aí a gente vai chegar um momento aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que vai ter um momento que Jesus vai chamar algumas pessoas a serem pescadores de homens. E aí a gente vai fazer uma associação que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Vamos ler também, por favor, Marcos 16:15. Para a gente poder continuar. É sim, Marcos 16. Que aí a gente já entra no tópico 2, o segundo ponto, que é propriamente fazendo discípulos. O indo, né? 16:15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Eu só quero ler esse versículo especificamente. Aqui é uma orientação que enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, a gente não tem que fazer uma seleção a quem nós vamos evangelizar, a quem nós vamos levar as boas novas. A gente não deve fazer uma seleção natural do tipo de grupo social que a gente deva anunciar as boas novas.
Claro que ao decorrer, entendam que ao longo da nossa jornada vão existir grupos os quais você especificamente vai ter uma propensão maior, um declínio maior, até porque você vai estar inserido dentro daquele contexto que nada mais é do que o acesso, e você vai ser a pessoa a poder anunciar o evangelho a aquele grupo. Você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ter ninguém. Porque se você for um profissional da área de saúde e o seu pastor ou o seu líder não for da área de saúde, eles não vão ter acesso aos hospitais. Se você não é um professor, você não vai ter acesso às escolas e às universidades. Se você não é um universitário, você não vai ter acesso à universidade. A sua composição, o seu círculo de relacionamento é o seu campo missionário. E aí a gente começa... Tá bom, Hilton, então aonde é que eu preciso? Eu tô com a cara para cima, eu não sei o que fazer, não sei quem sou, não sei para onde eu vou. Quem poderá me socorrer? Será o Chapolin Colorado? Não, você já foi socorrido. A palavra de Deus já está aí lhe dizendo o que é que você tem que fazer. Aí a gente vê lá em Mateus 28, ide, de ir. É um verbo, né? Ir, indo. Devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Mas nós teremos acessos que serão apenas nossos. Deus, o próprio Deus, vai se incumbir, vai se encarregar de fazer essa seleção natural. Não somos nós, mas nós temos escalas iniciais de evangelização. Então, nesse segundo ponto de fazer discípulos, a gente já tem aí algumas brechas de alguns locais para nós fazermos discípulos. Que seriam, vamos lá, número 1, na nossa casa. Número 2, vizinhos, eita glória, manto. Número 3, nosso bairro. Número 4, cidade. Número 5, nosso país. E número 6, até os confins. Por isso que a palavra fala que, aí entra um segundo ponto, a gente vai chegar lá também. Nós fomos feitos sacerdócio. Nós somos hoje sacerdotes. Quem sabe o que é um sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa responsável por apresentar a nação. E tinha ainda o sumo sacerdote, que era quem se chegava uma única vez no ano lá na presença do Santíssimo Lugar para poder apresentar toda a nação. Uma vez no ano. Certo? Mas Deus, quando rasgou o véu do templo, Ele fez com que todos nós, naquele momento, tornássemos sacerdotes. E o que significa isso, pessoal? Que hoje nós temos essa liberdade de relacionamento íntimo com o nosso Deus. Nós temos esse acesso direto ao nosso Pai. Olha que maravilha. E observe que não se trata em fazermos qualquer tipo de discípulos. Precisamos gerar filhos que sejam totalmente semelhantes a Jesus. Infelizmente, nos dias atuais, até ouvimos da necessidade em fazermos esses discípulos. Mas como? Com qual qualidade? A gente ouve muito que é necessário encher os espaços, ganhar, e aí acabamos caindo na armadilha do ativismo, e aí os irmãos mal formados acabam sendo instruídos a formar, mas uma pergunta: vão formar o quê? Qual qualidade de discípulo esses discípulos, pseudo-discípulos,
vão acabar gerando. Nós vamos anunciar qual tipo de evangelho, a não ser o evangelho do reino de Deus. Porque qualquer evangelho é fácil anunciar, como existem muitos. Mas o evangelho do reino, se o evangelho é do reino, é porque tem um rei. E se tem um rei, ele é quem governa absoluto. E os seus súditos estão ali rendidos, prostrados à sua vontade. Mas quais qualidades de discípulos nós devemos formar? Discípulos que amem a Deus. Primeiro que saibam quem são. Mas discípulos que amem a Deus, que amem a sua vontade, que reflitam a sua glória na terra, que multipliquem o amor de Deus na terra. Aí eu queria ler João, capítulo 17, e eu queria ler só o versículo 17. E aí depois vocês leem a sequência, do 17 para baixo. Santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Por que santificar pela tua palavra e a tua palavra é verdade? Por que anunciar com essa forma? Aí a gente vai seguir, a gente vai ver mais características, mais ações aqui que a gente deve tomar. Mas santificar porque tornar santo, porque nós necessitamos ser separados. Então essa característica de santificação, de separação, tem que estar em nós em todo o tempo. Então nós precisamos ser separados do mundo, das coisas do mundo e de tudo que envolve. A gente vai depois para Romanos, e aí a gente recebe a orientação de que nós não devemos tomar a forma do mundo, não devemos nos conformar, mas transformar. E aí nesse momento a gente vê que a gente vai andar totalmente no sentido oposto ao mundo. A gente vai andar sempre no sentido contrário. Eu queria ler Mateus 4, para a gente poder voltar a falar de outra situação aqui, do 17 ao 25. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, como nós devemos fazer esses discípulos? A gente já sabe quem somos, nosso estado, as características, e qual mensagem nós devemos levar. E aí a gente vê aqui o exemplo do que a gente deve falar, de qual mensagem a gente deve falar, que é o reino, a mensagem do reino dos céus, de Deus. E caminhando junto ao mar, observe aqui agora, junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Qual evangelho? Não era o evangelho da prosperidade, não era o evangelho do amuleto, não era o evangelho de que Deus vai te devolver, não era o evangelho, enfim, das trocas e barganhas. Era um evangelho de que existia um rei que governava absoluto e que você tem que se submeter à vontade desse rei. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhes então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e Jesus os curava.
E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia a Jesus. Eu quero ler esse texto aqui para poder enfatizar algumas situações aqui que a gente viu algumas pessoas sendo convocadas. E como foi essa convocação? Jesus estava caminhando, viu lá, primeiro os dois, Pedro e André, os irmãos. E o que foi que Jesus falou? Ei, vocês dois aí, vinde após mim, sigam-me. E aí, qual foi a resposta dos dois? Imediatamente. Analisando esse texto, parece até algo imposto, algo agressivo, né? Mas logo adiante ele segue e aí vê os dois lá de Zebedeu, Tiago e João, e faz a mesma coisa. Tá lá no barco e o que é que ele faz? Ei, vocês dois aí, vinde após mim, sigam-me. E aí os dois imediatamente largam tudo e vão após Jesus. Ei, ouça aqui, não era tão somente uma proposta. Ei, escute, não era apenas um chamado do Messias. Vocês se lembram do que Jesus é chamado aqui nesse momento? Vocês se lembram do que ele é chamado aqui nesse momento? Ele é reconhecido. E o que é que esses homens chamam? Chamam Jesus, Rabi. Ei, observe que nesse momento aqui da chamada de Jesus para esses homens, era muito mais do que um convite. Era muito mais do que uma proposta. Era o que, gente? Um renovo da expectativa perdida. Porque nesse momento aqui, é um momento em que existiam as escolas rabínicas, onde aquelas crianças que não eram convocadas a seguir o seu rabi, eram deixados de lado. E todo mundo que era deixado de lado ia viver uma vida social comum. Iam virar pescadores, iam virar serralheiros, iam virar ferreiros, iam virar curtidores de couro, iam virar pescadores. Esses homens aqui eram homens excluídos pelo sistema religioso da sua época. Eram homens esquecidos pelo sistema religioso. O sistema religioso dessa época, eu guardei para agora o segundo conceito de discípulo. O primeiro conceito de discípulo, com base no segmento das escolas rabínicas dessa época, era aquele que ia tomando a poeira do seu mestre, do seu rabi. Estava ali de forma íntima, vendo e ouvindo o que o seu mestre fazia. O segundo conceito de discípulo nessa época era aquele, o que era discípulo, era também, 2 pontos, aquele que recebia o jugo e a carga do seu rabi para passar de geração em geração aquela carga. Então observe que conceito fantástico dentro da cultura judaica. Olhe como faz a gente perceber, olhe como nos remete para aquele outro momento em que Jesus, esse que foi chamado, reconhecido de Rabi, ele chega assim e fala: olhe, aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é... Por que ele estava falando isso? Porque naquela época, o sistema religioso, os rabinos daquela época, pesavam os conceitos religiosos, dando carga aos discípulos que nem eles mesmos conseguiam suportar. Então observe, todos os exemplos dados por Cristo não eram apenas exemplos disfarçados, tinha tudo a ver com a contextualização da época. Então vocês conseguem entender porque nesse exato momento ele fala: olha, aprendei de mim que meu fardo é suave e meu jugo é leve. Era porque essa escola rabínica, esses rabinos, eles davam para a população jugos pesados. Eles escravizavam na religiosidade a população. Também pessoas que viviam
isoladas, esquecidas na sociedade, pessoas que viviam à margem. Naquela época já existia o conceito aí dos assistentes sociais. Então Jesus, ele foi o primeiro a desenvolver esse trabalho. Então eu estou contextualizando aqui, observem, eu estou contextualizando o entendimento para uma pessoa. O que é isso que eu estou falando para vocês? Gente, vocês sabem que eu e minha família, minha grande família, nós estamos começando a participar da Jocum, fazendo cursos, interagindo. E como foi de grande valia para mim? Porque está me fazendo voltar a sonhar, está me fazendo voltar a relembrar dos conceitos, está me fazendo voltar a entender as coisas para aquilo pelo qual fui chamado. E aí o que é que acontece? Lá é uma escola de missões. E uma das coisas que a gente aprendeu lá, na verdade nós relembramos, porque já fomos ensinados quanto a essa didática, foi que quando a gente vai levar a mensagem do reino, quando a gente vai anunciar a palavra, a gente tem que contextualizar. E Jesus é o maior exemplo de contextualização para poder apresentar o evangelho do reino. Jesus era um desses excluídos pela sociedade, pelo sistema rabínico. Porque ele não participou, muito embora ele frequentava desde garoto as sinagogas, e ele lia sobre os profetas, ele interpretava e ensinava. Muitos ficavam admirados, mas poucos colavam, porque a maioria dos fariseus, dos escribas, quando viam, rejeitava. Não se encaixava no sistema religioso deste período. E ele não era de família tradicional, mas a gente sabe que ele era diferenciado porque ele era o Filho de Deus e ele era o nosso maior exemplo. Mas voltando para cá, pessoal, observe. Naquela época, o que esses homens aqui receberam foi uma nova chance, foi uma nova oportunidade de poder voltar a sonhar em se relacionar com Deus e fazer a vontade de Deus e poder anunciar a palavra. E esses homens, eles foram, nesse momento que eles são chamados, eles são curados, eles são restaurados, seus sonhos, eles são restaurados, porque eles recebem a oportunidade de poder agora seguir os novos passos do seu mestre, de um novo rabino, do seu rabi, do seu mestre. Então esses homens aqui, eles foram separados para poder receber essa bênção. Primeiro ponto, ser para fazer. Então, o que é discípulo? E depois, como fazer? O que fazer e como fazer? A gente já viu aqui qual é a palavra, qual é o evangelho, qual é a palavra que a gente deve anunciar. Não existe outra a não ser o evangelho do reino. João Batista inicia falando, Jesus, quando inicia seu ministério, ele já começa, e logo depois os seus discípulos começam anunciando também a mesma palavra. Eu quero falar um pouquinho de história. E aí, voltando para o chamado de Cristo, para esses homens aqui, que a gente leu em Mateus 4, eles eram homens que queriam, mas foram rechaçados pelo sistema religioso. Mas foi dado a eles uma oportunidade, mas eles já tinham no coração. O homem rechaçou, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, os trouxe de volta. E aí, Jesus faz até algo aqui com esse chamado também, que é o religare. Porque religare, a religião, que é igual a religare, é religar o homem novamente a Deus. Então tem mais a ver com uma ação do que com uma apresentação de um sistema denominacional religioso. Então, observem, vocês sabem, quem quiser tomar nota, vou até acelerar um pouquinho aqui para a gente não perder mais tempo. Já ouviram falar em ortodoxia morta? Significava dizer que a igreja ela tinha toda a verdade em suas mãos, porém não as praticava. Isso é ortodoxia morta. É você ter toda a verdade nas mãos, porém não
praticar. Quem lembra de Lutero? Um dos grandes reformadores da igreja. Então, o que foi que Lutero fez? Lutero fez uma grande reforma na igreja, mas a reforma que Lutero fez foi uma reforma praticamente política. Ainda era muito eclesiástica. O poder ainda ficava com os líderes da igreja. Após esse período de reforma, houve um grande declínio na igreja. Sempre depois que tem uma grande reforma, vem um período de declínio. Mas vem um grande período de frieza espiritual na igreja. Mas quando vem esse momento de frieza espiritual, logo Deus promove a sua ação de graça e misericórdia, e nesse contexto surgem os avivamentos, porque Deus é maior interessado em que a sua igreja não esteja fria. Por que Ele é o maior interessado que a sua igreja não esteja fria? Porque nós servimos a um Deus que é fogo consumidor. E a igreja, por ser o seu corpo e estar diante dele, não pode esfriar. O que significa serafim, gente? Aquele que queima. É um anjo. E o corpo do serafim é fogo. Vocês lembram que diante do Eterno, os serafins se apresentam como? Em chamas, em fogo. Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Vocês lembram daquele episódio? Quem foi aquela pessoa que precisou ter uma tenaz posta na boca? Isaías. E você lembra o que foi que o serafim teve que fazer para botar tenaz na boca do cidadão? Ele teve que pegar um alicate. Então, espera aí, se o serafim é um anjo de fogo e está diante de um Deus que é fogo consumidor, olha a resposta aí, porque Deus é fogo consumidor, meus irmãos. Ele precisou pegar um alicate lá, santo, para poder pegar a brasa e colocar na boca de Isaías. Porque senão até o próprio anjo ia se queimar. Por isso que ninguém consegue chegar na presença do Eterno e não ser consumido. Porque ele é fogo consumidor. Por isso que a igreja precisa estar avivada. Por isso que a igreja precisa estar pegando fogo. Por isso que a brasa precisa estar junta, porque a brasa separada, ela não pega fogo. A brasa isolada, ela está mais propensa a apagar. Mas quando uma brasa está junto com a outra, qualquer vento que sopra, acende novamente o fogo. Aleluia. Meus irmãos, eu queria falar rapidamente aqui de dois movimentos que vão inspirar a nossa vida como ferramentas. Quem já ouviu falar no pietismo? Um movimento que vem posterior a um outro movimento que era voltado à santificação, à busca da integridade. Só que o pietismo, ele tem uma pessoa, Philip Jacob Spinner, também luterano. Ele começa a desenvolver algo e ele vai para a Universidade de Halle. Lá ele escreve um livro chamado Pia Desideri, que significa desejo por piedade. E ele começa a desenvolver o chamado igreja dentro da igreja e igreja nas casas. Nesse momento aqui, a gente começa a ver o conceito de grupos caseiros. Porque o pietismo, ele vai dar uma nova dinâmica à reforma. E tem uma expressão que ele até fala aqui, olha, se Lutero viesse para esses dias atuais, ele muito provavelmente não reconheceria os seus discípulos, porque existia uma onda de esfriamento aqui, que a igreja não estava desenvolvendo como deveria. As grandes reuniões eram apenas para encontros, tinham lá as suas reuniões e acabou. Tanto sim que ele começa a desenvolver, ele chama alguns irmãos isoladamente e vão fazer reuniões nas casas. E aí começa a desenvolver com esses irmãos algo que é o diferencial desse movimento. Eles começam a desenvolver uma busca por uma intimidade e relação mais próxima com Deus. Porque Lutero entendia que a reforma ela era mais política. E o poder ainda estava nas mãos dos líderes.
Nesse momento aqui, Spinner começa a estimular os irmãos a terem relacionamento íntimo com Deus. E ele começa a fazer uso da palavra do sacerdócio. Olha, vocês são sacerdotes, vocês podem ter intimidade com Deus. E é a partir desse conceito de sacerdócio, de que nós somos homens e mulheres que temos essa liberdade com o Pai, que abre um precedente para um segundo movimento, com um irmão chamado Conde de Zinzendorf. Só que antes, Spinner tem um parceiro chamado Frank, August Hermann Frank, que ele também escreve um livro chamado Pietas Alensis, como os cristãos se tornaram influenciados no mundo pela piedade. Lá na faculdade de Halle, eles começam a desenvolver grupos de caridade, de piedade, e vão fazer assistencialismo. E eles começam a ganhar as pessoas através do assistencialismo. E, além disso, convocam as pessoas para as casas e vão desenvolvendo essa vida de grupo nas casas, que ele entendeu que um grupo menor, e quem queria de fato, era estimulado a ter uma estratégia para ter essa vida de maior intimidade com Deus. E aí aparece uma terceira pessoa, que é o Conde Zinzendorf, Nikolaus von Zinzendorf. Esse cara era um conde, ele era um homem abastardo, tinha grandes propriedades, e acontece algo com ele, que ele está em um determinado lugar e ele vê um quadro. O nome desse quadro é Etiomo. É um quadro que tem uma figura de Jesus Cristo, e nesse quadro tinha uma escrita embaixo que dizia o seguinte: tudo isso eu fiz por ti. E o que você tem feito por mim? Nesse momento, o Conde de Zinzendorf, ele recebe a revelação de Deus e ele para e usa uma expressão marcante. Nossa, o que é que eu tenho feito por ele? Mas isso só foi possível porque ele recebeu a carga desse ensinamento dos irmãos do pietismo, que fazia com que as pessoas tivessem essa consciência de sacerdócio, de intimidade com o Pai. Porque se ele não tivesse o coração aberto, esse ensinamento de que ele poderia ter essa liberdade com o Espírito de Deus, ele não teria recebido essa revelação. Então, a necessidade da gente ser sacerdote, de ensinar que as pessoas são sacerdotes e precisam ter relacionamento íntimo com Deus, é para que elas também recebam a revelação de Deus e possam ser usadas também por Deus. Porque o poder do reino de Deus não pode ficar preso na mão de um ou de pequenos grupos. O poder de Deus, ele é distribuído para todos que são seus e querem experimentar disso. Então, a partir daí, ele fala, olha, a partir desse momento, eu irei fazer tudo que o Senhor queira que eu faça. Quando ele fala essa frase e volta para sua propriedade, acontece algo incrível, que ele começa a receber irmãos foragidos da Europa, de todo tipo de grupo eclesiástico, e aí ele recebe a primeira porção de 300 pessoas. Imagine você receber 300 pessoas aqui, vai ficar apertado, né? Mas ele era dono de grandes propriedades, e ele conseguiu alojar todo mundo, aqueles 300 irmãos. Então, a partir dali, ele começa a desenvolver, através dessa condição que ele herdou do pietismo, essa questão de vida, de intimidade com Deus, ele começa a viver em comunidade, ele organiza, distribui, e passam a viver com essas 300 pessoas fugidas da Europa pela perseguição. Esses irmãos começam a viver em comunidade, e aí eles começam a desenvolver uma vida de assistência, comunhão, e de fato agora começa a existir os trabalhos missionários. E Zinzendorf, esses irmãos aqui, nesse período, aqui são os irmãos, são os 300 moravianos, vão se levantar alguns dentre eles, porque entenderam que, como eles estavam vivendo em comunidade, existia uma característica fundamental, que era a simplicidade. Quanto mais simples eles viviam, mais próximos de Deus eles estavam.
Aí agora vocês lembram de uma palavra que eu pedi para vocês me guardarem. E quem vivia de pompa estava mais propenso a viver distante de Deus. Porque Deus é um Deus de simplicidade, de relacionamento íntimo e simples. Então eles desenvolveram isso aqui. E a partir daqui surge algo que ia revolucionar a história da igreja e de avivamento do mundo. A partir daqui, os irmãos começam com alguns irmãos que passavam a fazer vigílias, torres de oração, e é nesse momento que surge aquele movimento que mais ou menos 120 anos, 100 e poucos anos, eles desenvolvem torres de oração 24 horas por dia. Então, irmãos iam revezando, e aí depois eram 24 por 7, depois 48 por 7. E aí esses irmãos, no segundo período, aí começaram a aparecer crianças, mulheres, idosos. E começaram a fazer parte também dessa torre de oração. E existe um quadro que eu queria que vocês dessem uma olhada depois, um quadro moraviano, chamado Amostragem das Nações Moravianas. Esse quadro, ele tem Jesus Cristo no meio, e o interessante é que tem várias pessoas no entorno de Cristo, e são pessoas de várias etnias. Significa que cada etnia e cada pessoa pintada no quadro tem um nome. Foi a primeira pessoa ganha pelos moravianos em cada nação. Olha que interessante. Então, cada pessoa no entorno de Cristo era de uma etnia, tinha ruivo, tinha branco, tinha preto, tinha tudo. Cada um com sua característica étnica, e cada um tinha um nome, que era aquela pessoa que foi salva através da mensagem levada pelos moravianos. E dentre os moravianos tem a história de dois irmãos que se destacam, que eles entenderam tanto essa necessidade de ir e levar a mensagem para as outras nações, que eles se venderam como escravos para poder ganhar alguns escravos que viviam em propriedades fechadas. E para eles poderem terem acesso a esses escravos, apenas eles se fazendo de escravos para poder ganhar aqueles escravos. Então eles se venderam, perderam o direito de viver a sua vida livre para poder ganhar aqueles que eram escravizados. E eles sabiam que era um caminho sem volta. Então assim foi dado esse momento. Então essa consciência de altar restaurado, de ser sacerdócio, promoveu aos moráveis eles terem ido às nações e de se venderem como escravos. Para poder fechar, eu quero deixar aqui só 2 exemplos de frentes de trabalho distintas. Um homem que marcou a sua geração, que a maioria aqui já conhece, que foi D.L. Moody. D.L. Moody, ele começa a desenvolver o seu chamado ministerial nas escolas dominicais. E nas escolas dominicais ele começa a trabalhar exclusivamente com crianças. E aí ele começa a fazer um trabalho tão preciso, tão maravilhoso com crianças, que aí ele começa a ganhar os pais das crianças. Então, estrategicamente, D.L. Moody trabalhou com crianças e ganhava também os pais dessas crianças. E formava essas crianças no caminho do Evangelho do Reino. Então, quem puder depois assista o filme do evangelista D.L. Moody. Nós, uma certa feita lá no Colinas, fizemos uma semana de filmes falando sobre avivamento e tal, e a gente chegou já a assistir o filme de D.L. Moody. Mas eu deixo essa dica aí para vocês assistirem, que é muito bom. E aí ele acaba criando depois o Instituto Moody, que vai trabalhar, né, com essas crianças. Outra pessoa, aí agora mais já falando do nosso período, foi contemporâneo nosso, que foi David Wilkerson, de 1931, e ele morreu outro dia, em 2011. Não faz tanto tempo assim que David Wilkerson morreu. Então, David Wilkerson, ele tinha um trabalho exclusivo
nas zonas periféricas dos Estados Unidos, e ele trabalhava exclusivamente ganhando gangues. Naquela época que ele começou a desenvolver, ele começou a trabalhar ganhando gangues, que era muito comum naquela época. E aí tinha uma gangue em especial lá nos Estados Unidos chamada os Mau Maus. E o líder dessa gangue, que era Nick Cruz, ele era o líder e acabou sendo alcançado pelo Evangelho do Reino. E Nick Cruz está até hoje, está nos dias atuais ainda, levando o Evangelho, a mensagem do Evangelho do Reino, aonde quer que ele passe. Então depois, quem puder dar uma olhada, David Wilkerson escreveu alguns livros, e um dos mais conhecidos dele, que a gente até já ouviu e já viu o filme dele, é A Cruz e o Punhal. Então quem puder depois também assistir esse filme, A Cruz e o Punhal, que vai contar essa história desse início de ministério dele, lá no Brooklyn, com o desafio da igreja jovem, e ele ganhando essas gangues para o Senhor. E finalizando agora, definitivamente, com Isaías, capítulo 6, versículo 8. Aí é um momento de reflexão para a gente. Não respondam. E no versículo 8, o que é que acontece? Em seguida, ouvir a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Pss, ei, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi. Vocês observem que existe uma característica aqui. Vocês perceberam que com Pedro e o seu irmão, e com Pedro e André, Tiago e João, também a gente ouviu essa palavra prontamente? E aqui a gente vê que, ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu queria deixar esse versículo para a meditação nossa, que o Espírito Santo possa continuar revelando a profundidade dessa necessidade de que para fazermos precisamos ser, e que Deus tem muito a fazer em nossas vidas, mas quando você for falar, não fale a gente ou nós. Fale de você, fale de mim, fale eu. Fale no individual, no particular, porque a necessidade dessa execução, ela tem que ser individual, ela é para você. A necessidade dessa execução tem que ser para mim e para você. E aproveitando, além de mim e Auri, eu queria convidar os irmãos para esse momento. Se tiver mais alguém que queira receber uma oração, receber uma unção de renovo, receber uma oração de fortalecimento, porque muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, muitos são os enfrentamentos que a gente passa no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente se sente abatido, enfraquecido, entristecido. E eu queria pedir a Jackson que estivesse orando por mim e por Auri. E quem quiser, além da gente, vir aqui na frente para a gente poder receber essa oração. Mas eu queria que fosse aqui na frente do altar. Porque o Deus que a gente serve, ele é um Deus que é fogo consumidor. E se existe algo que tem feito a nossa brasa ficar fraquinha, ficar sem poder de combustão, nesse momento Jackson vai estar orando por nossas vidas, e nós vamos estar recebendo esse renovo. E nós vamos voltar a sonhar, vamos voltar a fazer, nós vamos voltar a ser homens e mulheres
cheios do Espírito Santo, homens e mulheres revestidos dessa graça, dessa autoridade, desse poder, para poder irmos, anunciarmos a palavra do Senhor. Amém? Então, Jackson. Louvado seja Deus, Senhor. Pai amado, nós estamos todos dependentes de Ti, Senhor. Mas eu quero Te suplicar nesta hora, Senhor, que aquela graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, compartilha com os meus irmãos. Esse renovo, esse fogo que tem queimado no meu coração, possa queimar no coração deles, ó Senhor. Esse desejo que muitas vezes o Senhor tem colocado em mim, insaciável, esteja sobre eles. Para que Te conheçam, para que Te desejem, para que estejam dispostos, disponíveis para cumprir a Tua obra. Senhor, que o Senhor possa avivá-los nesse dia, que o Senhor possa renová-los, colocar em seu coração, Senhor, um desejo, Senhor, que não pode ser apagado por circunstância alguma, por erro algum, por decepção nenhuma, mas uma visão tão extraordinária do que o Senhor tem para eles, que isso seja, Senhor, combustível diário para eles. E assim eles possam continuar no anúncio, na proclamação, na luta para fazer o Teu nome conhecido. Que eles possam experimentar de um Deus que até hoje não experimentaram, de um Deus de perto, um Deus que os chama, os visita, Senhor, a hora que assim o Senhor quiser, que o Senhor os incomode na hora que o Senhor desejar e nos faça interromper qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer diversão, simplesmente para estar com o Senhor. Assim, Pai, eu ministro sobre eles nesta manhã, em nome de Jesus, e que esta palavra que ministrar nos corações possa arder, Senhor, constantemente sobre nós. Assim nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados.